Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os Salmos 121, 122 e 123. Depois de termos estudado por 2 programas o Salmo 119, é bom recordar o que dissemos anteriormente. Tínhamos afirmado que os Salmos 120 a 134 são chamados e considerados como cânticos dos degraus. Eles eram salmos que o povo ia cantando na caminhada em direção a Jerusalém. Se estivesse vindo de outras regiões do país, ou estavam cantando, então, enquanto caminhavam dentro de Jerusalém, indo em direção ao templo que ficava numa colina. Dissemos também que Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus a partir do reinado de Davi como centro de louvor para todos os judeus. Várias vezes durante o ano eles subiam para essa cidade situada a 750 metros acima do nível do mar, na região montanhosa de Judá, para as diversas celebrações que constavam do calendário judaico. Os salmos dos degraus, também chamados salmos de romagem, eram cantados pelo povo como preparação para participar do louvor no culto público oferecido ao Senhor. Nesses salmos, achamos bons exemplos das atitudes que devemos desenvolver ao cultuarmos o nosso Deus. Então, vamos iniciar no programa de hoje olhando para o Salmo 121. O título que eu tenho dado a esse salmo é O Socorro Certo. Salmo 121, O Socorro Certo. Quando introduzimos esse salmo, nós recordamos que o cântico dos degraus, ou então o cântico da romagem, era um cântico entoado durante a procissão que se formava espontaneamente pelo acúmulo de adoradores subindo em direção a Jerusalém e em direção ao templo. Essas festas religiosas que os judeus deviam cumprir eram festas já que estavam programadas a partir da época da lei. Embora já tenhamos estudado essas festas, vale a pena recordar algumas delas. O sábado era comemorado semanalmente. A festa da Lua Nova, comemorada no primeiro dia do mês. O ano do jubileu era comemorado a cada 50 anos. A Páscoa era uma comemoração anual. Também se comemoravam a festa dos pães asmos, das primícias ou as primeiras colheitas, das semanas ou a festa chamada do Pentecostes, das trombetas, o dia do perdão, dos tabernáculos, festas das cabanas, enfim, várias eram as festas em que o povo de Israel era convidado a estar em Jerusalém para louvar o Senhor. Posteriormente foram acrescentadas as festas da dedicação e do Purim, além de celebrar-se também a Santa Convocação. Eram ocasiões em que, como um feriado dos nossos dias, não havia nenhuma ou havia muito pouca atividade. E como Jerusalém era o local das grandes celebrações, certamente havia um agrupamento de pessoas, todas alegres pelas celebrações, todas cantando pelas celebrações, pelos cultos a serem realizados. A música, os cânticos, os sorrisos, as exclamações de louvor, de oração, buscando o auxílio divino, se faziam ouvir por toda parte. Esse era o ambiente onde esse salmo era cantado, recitado e orado. O tema do Salmo 121, nós podemos resumir o seu conteúdo através de uma pequena frase: a certeza de que o Senhor me guardará. Esse é um salmo, então, de profunda confiança em Deus, pois a palavra Senhor aparece 5 vezes nesse pequeno poema. E o verbo e o seu derivado proteger ou protetor aparecem 6 vezes nesses pequenos versos. Por isso, a partir dessa constatação, o desafio que o Salmo nos oferece, a síntese do Salmo é a seguinte: em toda e qualquer situação, o socorro certo só vem de Deus, o nosso Criador. Eu repito, se você quiser e tiver oportunidade, anote por gentileza essa frase. Em toda e qualquer situação, o socorro certo só vem de Deus, o nosso Criador. No Salmo 121, nós encontramos então 5 verdades sobre o socorro divino. Em primeiro lugar, o socorro certo vem de Deus, pois Ele é o Criador. Versículos 1 e 2. O socorro vem do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Criador de todo o universo, mas especificamente para os olhos humanos,
Ele é o Criador dos céus e da terra. Nessa pequena frase, o salmista mostra que a proteção, o socorro divino é abrangente. Ele pode nos proteger ou socorrer, pois o âmbito do seu poder alcança não somente a terra, mas também os céus, isso é, as regiões celestiais. Em segundo lugar, o socorro certo vem de Deus porque é seguro. Versículos 3 e 4. Deus é sempre vigilante. Ele não negligencia o seu papel de proteger os fiéis. Ele não dorme, não cochila, não se cansa. Ele está sempre atento para nos proteger. Deus é tão bondoso para conosco que não permite que os nossos pés vacilem. Isso é, Deus não permite que andemos incertos na nossa jornada cristã. Ele colocou anjos às nossas disposições, à sua disposição, à minha disposição. Nós lemos isso e já estudamos no Salmo 91 e lemos isso também, e o autor de Hebreus nos confirma isso lá em Hebreus 1,14. Quando buscamos o socorro em Deus, estamos seguros. Em terceiro lugar, o socorro de Deus é certo porque ele nos protege fisicamente. Veja os versículos 5 e 6. O Senhor nos protege com a sua presença pessoal. Ele guarda cada um de nós. Ele nos protege com a sua presença marcante e certamente ele nos protege fisicamente. E veja bem, os israelitas, mais do que ninguém, tinham experimentado o cuidado do Senhor durante todo o dia, com a sombra, e durante a noite, com aquele clarão, adequando o caminho pelo deserto. A experiência que os israelitas tiveram durante 40 anos no deserto podiam confirmar para eles que essa expressão do salmista era uma expressão verdadeira. O socorro de Deus nos protege espiritualmente. Essa é uma quarta verdade. Veja o versículo 7. O Senhor é quem guarda os seus servos de todo o mal. Deus guarda a nossa alma contra as investidas de Satanás. Ele guarda o nosso ser interior, isto é, o nosso psiquismo, o nosso psique, que inclusive envolve as nossas emoções, a nossa mente, o nosso espírito. Por isso é que João diz que o maligno não nos toca. Veja lá em 1 João 5,18. E em quinto lugar, terminando esse salmo, o socorro de Deus nos protege em nossas empreitadas. Veja o versículo 8. Esta é mais uma proteção divina. Em nossas empreitadas, em nossos empreendimentos, em nossos negócios, o Senhor nos protege. Lembrando certamente das manobras militares que Israel teve que vivenciar tantas e tantas vezes no deserto, e depois lá, já na terra prometida, para se defender ou até para atacar os inimigos, a proteção do Senhor era constante. Em nossa luta diária pela sobrevivência, nos nossos negócios, podemos contar com a proteção, podemos contar com o socorro único do nosso bondoso e maravilhoso Senhor. Concluímos então a exposição desse pequeno salmo com duas afirmações. Deus irá nos guardar em todas as nossas jornadas. Deus irá nos guardar eternamente. Veja o versículo 8, a parte B do versículo. Mas para que isso aconteça, precisamos crer. Precisamos crer que nele temos essa fonte de segurança única. Então, como é que nós podemos aplicar? Qual é a necessidade para hoje? Como que nós podemos aplicar essa mensagem para nós? Qual é o problema, querido amigo, que você tem que resolver ainda hoje? Qual é a grande dificuldade que você tem que superar? Ore agora. Entregue tudo a Deus e Ele tem prazer em cuidar de cada um de nós. Muito bem, agora podemos prosseguir e vamos para o Salmo 122. Salmo 122 vai nos dar também algumas lições muito interessantes em relação a continuar caminhando, se você puder imaginar, uma grande comitiva caminhando em direção a Jerusalém ou já em Jerusalém, caminhando em direção ao templo. Por isso o título do Salmo, eu tenho proposto para esse Salmo o seguinte título:
um culto abençoado. Um culto abençoado. Esse, então, é mais um dos salmos, um dos cânticos dos degraus. Provavelmente, esses cânticos foram usados mais na época pós-exílica, nas grandes celebrações que os judeus faziam reverenciando a história e os feitos admiráveis de Deus. Nas 3 grandes festas que eram exigidas a presença dos judeus adultos, isso é, no Pentecostes, na Páscoa e na festa dos tabernáculos, certamente esses cânticos eram entoados com toda alegria e com muito júbilo. Embora seja possível que tenha sido apenas um cântico entoado exatamente na volta do exílio, não se descarta a certeza do seu valor, pois nesse salmo se percebem instruções claras para o culto que deveria ser prestado a Deus. Por isso o tema do salmo é muito claro. Esse é um salmo de intercessão. É uma oração em favor da paz e da prosperidade de Jerusalém. Certamente aqui temos e encontramos aqui expressões da sagrada alegria do povo de Deus, dos verdadeiros adoradores ao se dirigirem para a cidade santa, para renderem graças ao nome do Senhor, conforme nós vemos no versículo 4. Considerando-se então a época pós-exílica, na reconstrução da cidade e do Templo de Jerusalém e a oposição que os israelitas enfrentaram nos dias de Esdras e Neemias, provavelmente esse cântico era também um cântico instrutivo, pois indicava que, ao cultuarmos a Deus de maneira correta, os verdadeiros adoradores seriam agraciados com as bênçãos divinas. Então, ao aplicarmos esse salmo aos nossos dias, o desafio que ele nos apresenta é o seguinte: além do privilégio, todo aquele que cultua corretamente o Senhor é agraciado com as suas bênçãos. Eu repito, esse é o desafio, essa é a síntese do Salmo 122. Além do privilégio, todo aquele que cultua corretamente ao Senhor é agraciado com as bênçãos divinas. Nós encontramos aqui, então, 5 bênçãos que o culto ao Senhor proporciona ao adorador. Em primeiro lugar, somos agraciados com a bênção da alegria. Veja os versículos 1 e 2. Os adoradores sentem-se alegres, sentiam-se recompensados por estarem adorando o Senhor. Os adoradores sentem a alegria de chegar às portas de Jerusalém. É fácil, eu espero que você me acompanhe imaginando essa cena. Depois de um longo e cansativo trajeto, chegar à cidade sagrada e contemplar lá de longe o templo tão querido, fazia com que os corações dos israelitas experimentassem uma profunda e grande alegria, um grande júbilo. Por isso seus pés paravam às portas da cidade. Era um momento de contemplação, de admiração, de êxtase, diante da visão daquela cidade tão querida. Será, querido amigo, que temos essa alegria quando nos dirigimos ao encontro dos nossos irmãos para cultuar? Veja bem que eu não estou me referindo ao local, ao salão de cultos ou a qualquer local preparado para isso. A nossa alegria, hoje em dia, a nossa alegria deve estar baseada na comunhão com Deus e na comunhão com os nossos irmãos. Em segundo lugar, nós somos agraciados com a bênção da gratidão. Versículos 3 e 4. Eles olhavam para Jerusalém como uma cidade bem construída, observavam a estrutura da cidade, a beleza dos palácios e certamente a beleza do templo. Era uma cidade morada e, com isso, ela transmitia um sentimento de segurança para quem estava nela. Para lá iam as tribos reunidas para louvar a Deus. Em terceiro lugar, nós somos agraciados quando cultuamos a Deus corretamente com a bênção da justiça. Veja o versículo 5. Os israelitas consideravam a cidade como a sede de um governo justo. Nos dias de Davi e no início da época do reinado de Salomão, era uma administração de justiça, onde a lei de Deus imperava. Essa lei era obedecida e seguida à risca.
Davi mesmo, quando rei, desenvolveu um sistema de julgamentos com representantes que decidiam as causas civis e penais. Ficava para ele as decisões maiores. O exemplo de Salomão, que julgou entre as duas mães que disputavam um dos filhos sobreviventes, é uma demonstração clara da sabedoria em exercer a justiça de Deus. Veja o texto em 1 Reis, capítulo 3, 16 até 28. Por isso, podemos dizer que somos agraciados também quando cultuamos a Deus corretamente, em quarto lugar, com a bênção da prosperidade. Nos versículos 6 e 7, nós encontramos essa ideia. Os israelitas oravam pela paz e prosperidade de Jerusalém. E creio que ainda hoje é o nosso dever fazermos essa oração pedindo que Deus conceda paz aos habitantes de Jerusalém e de toda aquela região. Constantemente, querido amigo, você deve acompanhar as notícias aí também, no jornal, no rádio, na televisão. Nós vemos explodir o conflito árabe-israelense ou então palestino-israelense. E a nossa oração deve ser para que Deus conceda paz àquela região, para aquele conflito histórico, embora saibamos que a verdadeira paz só temos em Jesus Cristo. Em quinto lugar, somos agraciados também com a bênção da intercessão comunitária. Nos versículos 8 e 9, nós encontramos exatamente essa ideia. Os israelitas oravam e pediam a paz para Jerusalém por causa do templo, por causa dos seus irmãos, por causa dos seus patrícios que lá viviam. Desejamos a paz da cidade santa por causa do amor com os irmãos e o amor aos amigos. O homem, após seu encontro com Cristo, ao tornar-se um cristão, deve ser um pacificador. Querido amigo, então, ao concluirmos e aplicarmos as verdades desse salmo em nossa vida, temos que reconhecer que o culto que prestamos a Deus deve ser feito com inteligência e com profundo amor. Quando agimos assim, quando adoramos em espírito e em verdade, conforme o Senhor Jesus nos ensinou em João 4:24, certamente colheremos essas bênçãos especiais vindas da parte de Deus. Muito bem, podemos chegar agora ao final do nosso programa e vamos rapidamente olhar para o Salmo 123. O título que eu dou para esse salmo é Um Pedido de Auxílio Divino. Um Pedido de Auxílio Divino. Embora esteja no meio dos cânticos de degraus, esse salmo é uma oração para que Deus livre o seu povo do desprezo que eles sofriam. O tema do salmo é exatamente esse. Um povo desprezado busca a misericórdia de Deus. E esse pedido de auxílio seria uma das canções que o povo elevava a Deus enquanto caminhava em direção à cidade santa. Certamente, o povo se lembrava dos seus dias de vergonha, de vexame, de humilhação, quando eles estavam exilados, derrotados, e ainda os seus inimigos pediam que eles os entristecessem com as músicas sagradas. Nós vamos estudar isso no Salmo 137, e esse salmo, então, pode ser aplicado para nós, em nossas vidas, porque temos um desafio também para os nossos dias. Resumindo o Salmo 123, temos essa frase que podemos aplicar em nossas vidas. Quando nos sentimos e somos ameaçados pelos escarnecedores, só obtemos auxílio ao buscarmos o Senhor. Quando nos sentimos e somos ameaçados pelos escarnecedores, isto é, por aqueles que zombam de nós, só obtemos auxílio ao buscarmos o Senhor. E nós temos aqui 5 motivos para buscarmos o Senhor. Buscamos a Deus em primeiro lugar, porque Ele nos vê lá dos altos céus. Veja o versículo 1. Deus é o mesmo que em seu sublime trono nos céus, Ele olha para nós, embora seja onisciente, onipotente e onipresente, Ele vê o clamor do salmista e Ele olha para aqueles que querem obter uma resposta divina. Em segundo lugar, obtemos o socorro do Senhor, buscamos a Deus porque Ele é Senhor. O servo eleva os seus olhos ao Senhor, esperando uma manifestação de Deus.
Esse é o resumo do versículo 2. Outras passagens nos Salmos nos falam de elevar ou levantar a Deus os nossos olhos, a nossa alma, a nossa voz, as nossas mãos. E é do Senhor que vamos buscar o auxílio. Em terceiro lugar, buscamos a Deus porque Ele é Deus compassivo. Veja o versículo 2. Até que se compadeça de nós, nós buscamos o Senhor. E graças a Deus, porque Ele é um Deus compassivo. Em quarto lugar, buscamos a Deus porque Ele é misericordioso. Complementando a sua compaixão, Ele é um Deus misericordioso, conforme o versículo 3. No versículo 4, em quinto lugar, nós buscamos a Deus porque Ele é o Deus onipotente contra os escarnecedores. Essa é a certeza que temos que ter. Os soberbos, os arrogantes, os zombeteiros, terão que medir forças com o Senhor, mas nós buscamos o Senhor. Ele é o nosso socorro. Querido amigo, em quem você tem confiado quando você enfrenta as aflições do seu dia a dia? Faça desse salmo uma verdade para a sua vida. Busque a Deus nas suas dificuldades. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até o próximo programa.